Bem, agora vamos tentar colocar um turbo aí e avançar sobre os demais, tentar cobrir todos os outros princípios nesse vídeo, nesses próximos 15 minutos. Princípio da continuidade. De acordo com o princípio da continuidade, que se encontra materializado no artigo 195 do Código Civil, do Código Civil 195 da Lei de Registros Públicos, somente será admitido o registro de um título se a pessoa que nele aparece como alienante for a mesma que figurar no registro como seu proprietário. Vejam o que diz o artigo 195 caput. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Muito comum nesses contratos de gaveta, nessas alienações feitas por instrumento particular, o sujeito firmar um compromisso de compra e venda, adquirir a posse da coisa, não procurar o vendedor ao término do pagamento do preço, exigindo-lhe a outorga da escritura definitiva, a fim de promover a transferência da propriedade para o seu nome. Esse sujeito que faz a transação informal, que adquire informalmente o imóvel, repassa a um terceiro, às vezes até por escritura pública, o imóvel. Só que o terceiro que adquire o imóvel de escritura pública, através de escritura pública, desse sujeito que adquiriu mediante simples celebração de compromisso de compra e venda por instrumento particular, não vai conseguir registrar a sua escritura. Porque o nome constante no registro como proprietário será ainda daquele que primeiro alienou o imóvel ao que vendeu ao terceiro agora interessado no registro. Então, o José comprou do Pedro por instrumento particular, que não dá registro. O José, antes de promover o registro do imóvel para o seu nome, o aliena ao João. Quando o João vai tentar registrar a escritura dele, outorgada pelo José, o oficial se depara com o fato de que no registro ainda figura como proprietário o Pedro, porque o José não exigiu a outorga de escritura do Pedro. Ele repassou o imóvel sem antes ter transferido a titularidade do bem para o seu nome. E não pode haver quebra na continuidade do registro. O registro ele deve exprimir a verdade. Ele deve apontar exatamente o que se sucedeu na cadeia de proprietários. Não é possível você pular do Pedro para o João, ignorando o José, que é aquele que aparece como alienante no título que o João está pretendendo registrar. Deve aparecer no título como outorgante, como alienante, aquele que no registro figura como dono da coisa, para que não haja quebra de continuidade. Ok? Prioridade. Né? Isso já nós tratamos de maneira aí en passant ao examinarmos a questão da legalidade. De acordo com o princípio da prioridade, a lei protege quem registra primeiro o seu título. E a prenotação do título assegura a prioridade no registro. Então é como eu disse há pouco. Se duas pessoas apresentarem títulos
diferentes, outorgados pelo mesmo sujeito que figura como proprietário do bem para registro, será registrado o título daquele que primeiro procurou o registro de imóveis. E a definição da preferência se dá pela verificação da prenotação. Quem primeiro prenotou o título, quem primeiro protocolizou o título no cartório, terá preferência no registro, né? Isso também, essa é uma regra também fundamental. Artigos 191 e 192 do Código. Diz lá o 191. No Código não, da Lei de Registros Públicos, desculpe. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. O disposto nos artigos 190 e 91 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que for lavrado em primeiro lugar. Essa regra do artigo 192, vocês ignorem, porque ela se refere a uma situação específica do artigo 190. O que é importante vocês saberem agora é que a prioridade é gerada pela prenotação. O título que for prenotado, em primeiro lugar, tem prioridade no registro. Ok? Os efeitos da prenotação, como já dissemos anteriormente, eles cessarão se a parte não atender às exigências formuladas pelo oficial, caso ele as formule, em 30 dias. Se houver a suscitação da dúvida, esses 30 dias vão ficar suspensos até a definição por parte do juiz corregedor ou do Conselho Superior da Magistratura. Outro princípio é o princípio da especialidade, que encontra-se exposto no artigo 225 da Lei de Registros Públicos. De acordo com esse princípio, para que um título admita registro, deve descrever de maneira minuciosa o bem a ser registrado. E essa descrição deve corresponder exatamente à descrição do bem constante do registro de imóveis. Todos os dados geográficos, metragem, confrontação, que obrigatoriamente devem estar descritos no título translativo, na escritura pública, devem bater exatamente com os dados do imóvel que estão anotados no registro de imóveis. O que acontece muito às vezes na prática. O sujeito, quando adquiriu o imóvel, era um lote, um determinado loteamento, que encontrava-se sem qualquer espécie de edificação, era um lote vazio. Com o passar do tempo, ele murou o lote, tirou todo o mato e resolveu edificar no local ali, no lote, dentro do lote, uma residência, uma casa. Explora a casa durante um período, mora lá, passa as férias, enfim. E depois de um tempo resolve alienar esse imóvel a um interessado. E aí eles vão ao cartório e celebram lá a escritura pública, descrevem o lote certinho, né, metragem, confrontação, lote 50 da quadra B do loteamento Jardim do Paraíso, metragem 10 de frente por 30 de fundo, tudo certinho. Só que no contrato de compra e venda consta que o imóvel abriga uma edificação, uma casa com 3 quartos, churrasqueira, piscina, enfim, toda a descrição do imóvel. Quando esse título dá entrada no cartório de registro de imóveis para ser registrado,
o adquirente vai ao cartório, apresenta o título, o oficial, quando confronta a descrição do imóvel do título e a descrição constante do cartório, verifica que, segundo os dados constantes do cartório, não há indicação de que exista qualquer espécie de edificação nesse lote. O que aconteceu? O proprietário alienante, aquele que vendeu o imóvel, não averbou no cartório de registro de imóveis a edificação que ergueu no bem após adquiri-lo. E havendo essa dissonância, o título aqui não pode ser registrado. Então, primeiro vai ter que se providenciar a averbação da construção no registro de imóveis, para que aí sim, havendo correspondência entre a informação do registro e a descrição do título, promova-se o registro do título translativo da propriedade. Tá certo? É imprescindível a especialidade, a perfeita individualização da coisa pelo título, que deve corresponder exatamente àquilo que está no registro de imóveis. O objetivo aqui é evitar erros que possam confundir propriedades e causar prejuízos aos seus titulares. É você, de repente, em função de uma divergência de informações, efetuar registros de lotes ou de bens diferentes, né, registrar um imóvel pelo outro por conta de imprecisão de informações. Então é exigido por lei a perfeita correspondência entre o que está no título e o que está no registro. E finalmente, o princípio último aí é o princípio da instância, tá certo? O que implica esse princípio? Esse princípio impede que o oficial do registro de imóveis pratique atos de ofício sem requerimento do interessado, tá certo? Jamais o oficial pode agir por si, sem provocação. Se assemelha a situação do oficial à situação do juiz, né? Ambos são inertes. A jurisdição se caracteriza, tem como uma das suas características principais a inércia. O juiz não pode deflagrar a instauração de processos. Ele tem que ser provocado para poder haver a instauração do processo e, posteriormente, o julgamento da causa. Então, vejam, mesmo que o oficial do registro de imóveis tenha a informação, por exemplo, de que um lote específico de um determinado loteamento que está situado dentro da sua base territorial, dentro da sua circunscrição imobiliária, abriga construções que não constam do título, que não constam do registro, esse oficial não pode, de ofício, promover a averbação dessa construção que não está anotada, averbada no registro de imóveis. Ainda que o imóvel seja conhecido, por exemplo, o oficial sabe que ali é um terreno do Neymar. O Neymar comprou o terreno, construiu uma baita de uma mansão, todo mundo conhece a casa, é um ponto turístico da cidade, mas ele sabe que aquela construção não está averbada no registro. Se for consultar o registro, só tem lá a informação a respeito do lote onde a mansão foi erguida. Não cabe ao oficial tomar qualquer providência. Ele tem que aguardar o Neymar ou alguém que porventura venha adquirir esse imóvel do Neymar, requerer a averbação da construção para que futuramente, eventualmente, se faça o registro translativo da propriedade. Tá certo? Terminamos aqui os princípios. Vamos falar agora sobre os principais atos do registro de imóveis. Vamos tentar resumir isso num único vídeo.